Todos veem aí, todos vocês três aí, a seção 3.1. Sim. Bom, então vamos começar, então. Bom, primeiro, a primeira aula de introdução, só o Norivaldi que esteve. Os demais tiveram motivo, por um motivo ou outro. O Ives me falou que não tinha que ficar trabalhando. De qualquer forma, nós somos 5 alunos, né, e um professor. Então, ter 3 já é mais do que 50%. Então, na primeira aula, na unidade 1, seção 1, a gente fez uma introdução a respeito, então, de máquinas de fluxo. E, nessa ocasião, a gente falou que máquinas de fluxo são as bombas, as turbinas, e os compressores e os ventiladores. Mas, olhando o material didático que vocês têm, praticamente só se fala de bomba, né? Por mais que a gente possa dizer, então, que o funcionamento dos 4, né, bomba, compressor, ventilador e turbina, né, eles têm o mesmo funcionamento, mas tem detalhes importantes que os distinguem, então. Mas o curso todo é basicamente com bomba centrífuga, né? Na segunda aula, ocorreu uma série de problemas aí de acesso no AVA, depois caiu o meu sinal, depois dei um link para vocês, e foi meio confuso. Eu sei que a gente acabou perdendo uma boa parte do tempo da aula, e eu dei uma acelerada nessa unidade 1.2, porque não tinha tempo, né? Mas eu, vendo então as mensagens do AVA, eu vi que o Diogo e a Brena estavam perguntando para o tutor se não tinha um jeito um local onde eles pudessem ver essa matéria com mais clareza, né? Mais simples, né? E eu senti também que ela foi muito pesada, né? Então, antes de a gente começar na sessão 1.3, né, eu vou fazer uma revisão básica da teoria da unidade 1.2, tá? Que ela é importante, e achei mesmo que tanto a minha aula quanto o material. Acabei de admitir a Brena. Então, Brena, estava falando, então, que eu vi a mensagem de vocês, né, do Diego e a sua, Brena, dizendo da dificuldade, se não tinha um canal mais simples de verificar o que foi passado, né? Eu achei mesmo que essa unidade 1.2 está muito rabuscada, né? Está muito cheia de teoria e fica meio difícil de entender. Então, eu vou fazer uma pequena revisão antes da gente entrar na unidade 1.3, quero ver se fica mais claro para vocês o que foi feito, beleza? Bom, essa aqui, então, foi a unidade 1.2, e, basicamente, né, o que se quer conhecer desse rotor, que é um rotor de uma bomba, né, e o que se quer saber é a potência mecânica, a altura de elevação e a eficiência. Mas o que a gente tem desse rotor são algumas dimensões, né? A gente tem, então, conhecido a rotação, a gente tem conhecido os raios,
o raio externo e o raio menor, o raio 1 e o raio 2. A gente tem as espessuras do rotor B1 e B2. Espessura não é do metal, mas é o espaço interno que esse rotor gira, né? Tem, então, os ângulos das pás, né? Que são essas... pá é essa parte aqui que conduz o fluxo, né? Então, eu tenho também o ângulo de entrada e de saída dessa pá, né? E quero determinar, então, com essas características do rotor, as características geométricas do rotor, mais, então, a rotação, quero determinar, então, a altura de elevação, né? As potências, e quero determinar a eficiência. Para fazer isso aqui, então, eu conto com algumas características, né? Alguns vetores de velocidade, né? Então, esse vetor U nada mais é do que transformar a velocidade em rotação para velocidade linear, né? Por exemplo, o 2 é igual ao raio 2 vezes, então, a velocidade angular, tá? Ou rotação. O 1 seria, então, a mesma rotação vezes o raio 1. Tá? Eu tenho outras componentes vetoriais. Eu tenho a velocidade tangencial no raio 1, tá? Tenho a velocidade normal também para o raio 1, né? E tenho o vetor 1, resultante, tá? Resultante, então. A mesma coisa acontece com o externo desse rotor, ou seja, o R2, né? Tem a velocidade normal, a velocidade tangencial e a resultante. E então eu tenho que usar esses elementos geométricos para determinar então a altura de elevação, potência e eficiência. Vamos ver como que isso é feito. Vocês observem então que tudo é vetorial aqui, né? Então eu posso fazer somas de vetores aqui, levando em conta os ângulos de entrada e de saída da, da, do rotor, né? E fazendo essa composição, sem entrar no mérito muito teórico, porque isso não leva a nada, a gente está atrás de resultados, né? Eu chego aqui num negócio chamado triângulo de velocidades, né? E ele é composto, então, pela resultante das velocidades, aqui no caso, na entrada, no raio 1, tá? Esse aqui é o ângulo de entrada, e esse daqui, então, é a velocidade angular ou rotacional vezes o raio 1, e dessa composição aqui sai, então, esse triângulo de composição de vetores de velocidade. A mesma coisa foi feita, então, na saída, tá? Então, eu tenho essa composição, então, de vetores. Bom, a velocidade tangencial, ela sai dessa relação aqui, né? Na entrada, onde é o índice 1, ela é a velocidade rotacional vezes o raio, menos a velocidade normal no ponto 1, no raio 1, vezes a cotangente da abertura, B1. Tá? Bom, mas o que eu tenho daqui, dessa equação aqui, para determinar a velocidade vetorial tangencial no ponto 1? Bom, eu tenho esse U, porque U é o raio, que é uma dimensão do rotor, vezes, então, a velocidade, a rotação, né, do rotor, que eu tenho. Bom, então eu tenho essa parcela aqui. A velocidade normal, no ponto 1, ela é, então, a vazão que vai passar nesse rotor, dividido por P vezes o diâmetro 1, duas vezes o raio 1, né, vezes a abertura do rotor. Tá? Eu tenho tudo isso. Então, veja só, eu consigo calcular isso
consigo calcular isso através dessa fórmula, a velocidade normal, e tenho essa abertura aqui na entrada. Então, eu consigo calcular a velocidade tangencial. Posso fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento para saída, né? Então, a velocidade, essa velocidade é igual ao raio 2 vezes a rotação. A velocidade normal aqui, ó, então, a vazão dividido por π vezes 2 vezes o raio 2, né? Porque aqui é diâmetro, então é 2 vezes o raio 2, vezes a abertura do rotor, né, na saída. Mesma coisa, eu consigo calcular, então, a velocidade tangencial. Então, eu simplesmente fiz um triângulo de velocidades vetoriais para determinar as velocidades que vão compor, então, as variáveis para eu determinar, então, o que está sendo pedido. Bom, vamos ver o que eu tenho que calcular agora. Meu objetivo é calcular potência, altura de elevação e eficiência, né? Muito bem. Vamos ver se eu consigo calcular o torque no eixo, né? O torque no eixo nada mais é do que a massa específica do fluido, né? Se for água, é 1000, né? A vazão que vai circular nesse rotor, vezes a soma do raio 2 vezes a velocidade tangencial 2, que nós acabamos de calcular aqui, ó. E aqui. Mais o raio 1 vezes a velocidade tangencial no ponto 1, né? O raio 1. Torque é Newton vezes massa, né? Newton vezes metro, desculpe. E a potência, então, mecânica, que é uma coisa que eu preciso saber, ela é, então, a velocidade, a rotação no eixo, vezes a massa específica, vezes a vazão, vezes essas variáveis aqui que eu tenho todas. Então, eu consigo calcular o torque, consigo calcular a potência média, né? E consigo calcular também a potência hidráulica, né? Só que a potência hidráulica ela vai entrar aqui, que é massa específica vezes G, vezes a vazão em volume, vezes o H. Esse H é a altura hipotética, né? A altura que eu pretendo elevar esse fluido do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Isso pode ser maior ou menor que a altura de elevação, porque a altura de elevação você vai levar em conta só a potência mecânica, né? Só a capacidade do rotor, né? E para ter esse valor correto, a altura de elevação total, eu precisaria levar em conta também a potência elétrica do motor, né? Mas eu consigo calcular a potência hidráulica, né? Que ela é usada com um dado de entrada. No caso aqui foi dado, então, a vazão e foi dado também a altura de 100 metros. Tá? Simplificando essa fórmula, é o peso específico, que é a massa específica vezes o G, a aceleração da gravidade, vezes a vazão em volume, vezes a altura de 100 metros, é o H. E isso aqui vai dar em watt. E a potência elétrica, né, ela vai ser o torque vezes a rotação. Tá? E daí, com as potências, eu consigo calcular, então, as eficiências. A eficiência desse rotor aí. A eficiência mecânica é igual à potência mecânica dividida, então, pela potência elétrica. A eficiência da bomba é a potência hidráulica dividida pela potência mecânica. Sempre em percentual, né? E uma coisa que não tem no livro de vocês, mas eu vou falar, é a eficiência global. O que é eficiência global? É o que a gente chama de motobomba, né? É a eficiência do motor
e a eficiência do rotor, né? Então, o produto da eficiência mecânica e da eficiência da bomba, que é, no fundo, o conjunto do moto-bomba, né? Me dá eficiência global. E, então, já calculamos uma parte significativa daquilo que a gente estava propondo, né? Que é, então, determinar as potências e eficiências. Falta só a gente determinar a altura de elevação do rotor. E a altura de elevação, ela é calculada por essa fórmula aqui. A altura de elevação, ela é, então, a potência mecânica dividido por G e dividido por esses valores aqui que a gente tem todos, tá? Saíram do... Isso daqui é o raio vezes a velocidade angular ou de rotação, tá? Isso aqui é a mesma coisa, eu tenho tudo isso daqui. Então, eu consigo calcular, né? E consigo calcular, então, qual é a altura de elevação desse rotor aí. Ou seja, não se dá nada, né? E através de um artifício matemático de soma de vetores, a gente consegue determinar, então, praticamente todas as variáveis do rotor, né? Do rotor. E isso foi a aula 2 aí passada. Eu espero que, principalmente para o... Vou admitir alguém, espera aí. Ó, o Fernando. Espero que, para quem não tenha entendido, eu acho que foi a minha pressa somada com a falta de tempo, e talvez eu não tenha passado isso com a nitidez que vocês esperavam. E eu percebi, como eu já disse, eu percebi isso nas mensagens da Brena e do Diego, tá? Bom, espero ter esclarecido aí o que a gente viu na aula 2, tá? E mais uma coisinha. Se vocês perguntarem alguma coisa técnica para o tutor, é complicado, porque ele está lá, ele não tem função técnica, a função dele é cobrar. Você fez o AVA, vai ser lançado os pontos, vai não sei o quê, tá? Ele não tem a missão técnica. O máximo que ele pode fazer é olhar no livro didático e falar para vocês, ó, isso que você está procurando está na página tal, mas ele resolver alguma coisa técnica eu acho meio difícil, não estou falando que é impossível, às vezes a gente pega um profissional que já tenha trabalhado nessa área, ou que é um, um, um engenheiro mecânico, então é possível, mas, via de regra, eles acrescentam um pouco tecnicamente na dúvida de vocês. Mas eu acho que tem que cobrar, sim, tem que perguntar para ele. Ele ganha para isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem também os nossos caminhos de comunicação, né? A gente tem o nosso WhatsApp, né? Qualquer dúvida, vocês podem também me consultar. Tá? Mas não deixe de consultar o consultor, tá? Ele está lá para isso também. Só não sei se ele vai ser efetivo. Vamos em frente, então. Bom, como vocês sabem, né, os pontos que são lançados para vocês, né, ele tem uma série de atividades, né? E tem a atividade 1, que ela é composta por um trabalho, uma tarefa, né? Então, já que eu expliquei como é que a gente calcula, então, potência, altura, eficiência, né? Eu dei um exemplo para vocês me calcularem, então, a potência elétrica, as eficiências e a altura de elevação. Está aqui todas as fórmulas, tá? Está aqui todas as fórmulas. Tá? As fórmulas complementares estão aqui. Tá? Aqui, ó, tá? É só resolver isso daqui, foi dado, então, todos esses parâmetros aqui, ó, tá?
os raios, os tamanhos dos raios. Só cuidado que a gente trabalha no sistema internacional. Então, tem que transformar tudo para o sistema internacional. Vazão em metros cúbicos por segundo, rotação não é por minuto, é por segundo, né? Tem que dividir por 60, né? E que mais? E tem que tomar esses cuidados aí, tá? Tomando esses cuidados e seguindo o roteirinho aqui, né? O roteirinho de cálculo, para calcular, então, a velocidade vetorial tangencial no ponto 1, né? Usando essas fórmulas aqui, eu já mato essas duas variáveis aqui. E isso aqui é um dado de entrada. Então, eu consigo calcular a velocidade tangencial. Mesma coisa para o raio 2. Tá? Eu tenho tudo isso daqui, eu consigo calcular. A altura de elevação é a potência mecânica, que eu vou calcular aqui, ó, tá? Dividido por tudo isso daqui que eu já tenho também. São todos dados de entrada. Tá? E a potência hidráulica também é dado, ó, a altura H da potência hidráulica é 150, e a potência elétrica eu também consigo calcular, porque eu já calculei o torque. Né? Isso aqui ó, é dado, né? A rotação. Tá? E as eficiências saem daqui. Então, aqui estão os 3 parâmetros que eu preciso calcular para esse rotor aqui, com esses dados aqui. Né? É incrível que a gente não dando nada, só a geometria do rotor, né? De uma bomba, no caso aí, a gente consiga, então, calcular todos esses valores aí, que é altura de elevação, potência e eficiência, né? Simplesmente, basicamente, com as dimensões do rotor, com a rotação, né? E com a vazão, né? A gente consegue calcular tudo. Esse foi o objetivo da aula passada, que eu espero que agora tenha ficado mais claro. Vocês fotografem essa tela aí, por favor. Vocês resolvam isso aí até a próxima aula, que é quinta-feira próxima. Vocês me entregam, então, isso pelas mensagens do AVA, tá? Não esqueça de colocar o nome, a tarefa 1, tá? Pode ser todo manuscrito, só coloca os dados, escreve qual é o problema, tal, e resolve, né, os dados de entrada, e me entrega, então, até quarta-feira. Isso vai valer uma pontuação na primeira avaliação, tá? E eu preciso lançar a pontuação. Eu ouvi dizer que ouvi dizer é triste, né? Isso é horrível. Dizem, então, que a gente tem que fazer algum tipo de lançamento até dia 20. Se isso for verdade, eu vou fazer um lançamento provisório. Depois, quando vocês me entregarem o exercício, e se não entregarem também, eu vou revisar essa nota provisória, tá? Mas tá tudo mastigadinho aqui, como é que faz, eu já expliquei como é que faz, né? Já fizemos uma introdução sobre como faz isso. Isso é super importante. Alguma dúvida aí? Bom, professor, eu acho que as dúvidas vão surgir à medida que a gente for executando os cálculos, né? Como o senhor Tá mesmo, bom. como o Tá senhor bom. mesmo disse, né? O material está um pouco pesado e até pelo tempo que nós temos aí, pelas intercorrências que tivemos, eu tive que dar uma acelerada e à medida que Mas eu revisei agora, né, com mais detalhe e com um pouquinho mais de prática, né? ok, essa aula vai ficar gravada, né? Vai sim. E aí, Tá, através dela, eu vou tirar as dúvidas em cima da que está gravada. tá bom, a gente Eu tem o repasso. grupo do WhatsApp também, vocês podem me consultar aí, tá bom? Tá bom. Vamos então para a nossa aula de hoje,
E eu gostei dessa ideia de a gente revisar o que viu na aula anterior, né? Na aula que vem, a gente vai entrar já na unidade 2, então é um assunto novo, não vai dar para revisar nada, né? Mas, não sei, pode ser até que eu revise. É legal esse negócio de a gente revisar o que viu na aula seguinte, né? Porque a gente recupera a mensagem, né? Recupera um pouco do conhecimento da aula anterior, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso para todas as aulas, então, tá bom? Beleza? Vamos para a nossa aula de hoje? Fotografaram aí? Bom, hoje a gente vai falar, então, por curvas características de bombas centrífugas, né? Tem um problema proposto para vocês resolverem, como foi o problema também da unidade 1.2, era um problema de eu determinar, então, dadas as dimensões do rotor e alguns dados de entrada, eu calcular a altura de elevação, potência e eficiência, né? Simplesmente com as dimensões do rotor. Agora está sendo proposto um outro problema para vocês. Isso aqui é esquemático, né? É uma bomba, né? Não está mostrando aqui, mas tem um motor com eixo que vai rotacionar esse rotor e vai fornecer energia cinética para esse fluido aqui, que ele vai, então, elevar desse ponto mais baixo até o ponto mais alto, né? Esse é o mecanismo. Essa parte anterior ao eixo da bomba é chamada de sucção, e tudo que está depois do rotor é chamado de recalque. E aqui tem algumas peças, mas no momento isso não interessa para a gente. Vai interessar um pouquinho mais para frente. E, bom, qual é o problema que o livro propõe para vocês? Essa bomba aqui que está aqui, esse esquema não tem nada a ver com o do livro, é só esquemático mesmo. Essa bomba, no seu ponto de melhor eficiência, ocorre uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo e uma elevação H de 100 metros. O equipamento manufaturado e é necessário verificar o seu desempenho, se o seu desempenho atende aos critérios estabelecidos pelo cliente. Para isso, a bomba foi testada por uma equipe de engenharia que obteve os dados de desempenho da tabela seguinte. O que é esse negócio de desempenho? Bom, toda bomba, né, todo equipamento de fluxo, né, ele é projetado. Tá? E existem aqueles que a gente chama de gaveta, né? São aqueles que são feitos em série, foi feito um modelo, um protótipo, depois ele foi verificado o desempenho, né? E se for alguma coisa aceitável, isso vira catálogo, né? Por isso que a gente tem tantos modelos de bomba. E em alguns casos também, quando, por exemplo, a altura de elevação é alta demais, né? Ou quando a vazão é muito alta, a gente não tem esse equipamento de prateleira, que a gente chama, né? Então, aí é necessário fazer um projeto, né? Fazer um projeto dessa bomba nova, né? Que não tem disponível no mercado. Então, é feito o projeto, depois se faz o protótipo, depois se vai para um laboratório, e a gente vai ver isso, acho que a partir da aula que vem, se faz, então, os ensaios para verificar as características daquela bomba, daquele projeto. Raramente, apesar de toda a precisão que a gente tem de cálculo, né? O projeto, o protótipo, né? O protótipo fica igual ao projeto, né? Tem sempre algumas variações aí,
que elas são, então, verificadas através dos testes de desempenho em laboratório. Tá? O que aconteceu aqui? Então, eu tenho uma bomba, né, que passa a vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo e uma elevação prevista de 100 metros. Tá? Foi para o laboratório fazer uns testes, né, para ver se ela alcança esses resultados aqui no melhor ponto de eficiência dessa bomba aqui. Então, foi feito um teste usando, então, a rotação de 1.750 RPM, tá? Um motor trifásico, alimentado por 380 volts, e tem um fator de potência de 0,815 e uma eficiência constante de 90%. Eu costumo dizer que todo problema, seja ele na sua vida profissional, seja na escola, ele começa entendendo o que está sendo perguntado. Depois de entender o que está sendo perguntado, a gente coloca todas as variáveis aqui no canto já no sistema internacional. Então, foi dado G, a vazão, a altura, a rotação, já transformei em RPS, né, porque é por segundo. Foi dito que o diâmetro de sucção é igual ao diâmetro de recalque. Foi dito também que o motor trifásico trabalha com 380 volts, foi dado o fator de potência de 0,815 e a eficiência de 90%, ou 0,9. E foram medidos, então, o desempenho em laboratório dessa bomba aí, e foram obtidos esses dados aqui, ó, vazão, pressão na sucção, pressão na descarga e a corrente, né? Só lembrando, então, essa parte anterior ao rotor é chamada de sucção, a parte posterior é de recalque. Tá? Então, ele pede, então, para verificar se no seu ponto de melhor eficiência a bomba atende os requisitos de projeto. Quais são os requisitos de projeto? Vazão e altura de elevação. Pede para traçar as curvas de altura de carga, da potência de entrada na bomba e da eficiência como função da vazão volumétrica. Né? O que ele quer dizer isso aí? Para levantar curvas características, então, vazão versus potência, né? Vazão, então, eu tenho vários, vou alterando a vazão e vejo quanto dá a potência, isso vai gerar uma curva. Vou alterando a potência de entrada e vou mudando, então, aliás, vou mudando a vazão e vou alterar a potência de entrada. Isso vão dar curvas, que a gente chama de curvas características. Tá? E esse é, então, o nosso objetivo, determinar, então, as curvas características dessa bomba aí, né? Já que foi feito o ensaio de desempenho dela, né? Bom, para a gente falar, então, de bomba, a gente tem que ter, então, alguns parâmetros, né, que caracterizam uma bomba. Vocês já estudaram bomba em alguma disciplina de vocês? Sim ou não? Acho que sim, professor. Não me lembro em qual matéria, mas já estudamos sim. Legal. Não, porque senão eu tenho que reforçar mais o que eu vou falar, mas qualquer coisa vocês me avisem aí, beleza? Então, os parâmetros que caracterizam uma bomba são né, a vazão, você tem que ter, né, vazão que você quer bombear, a altura manométrica total. O que é a altura manométrica? É o desnível entre o reservatório inferior e o reservatório superior, acrescido de todas as perdas de carga localizadas e distribuídas. Tá? Isso chama-se, na linguagem técnica, de altura manométrica, né? Que é diferente da altura de elevação que a gente calcula. A altura de elevação só leva em conta a potência mecânica. E a altura manométrica leva em conta
além da potência mecânica, tem que levar em consideração as perdas de carga localizada e distribuída no circuito. Assim, ó. Então, eu tenho um dreno de pé aqui, eu tenho um pedaço de tubo aqui, tenho uma curva aqui, aqui eu tenho uma entrada nessa bomba, isso aqui é a parte de sucção. Tudo isso aqui vai gerar perda de carga, perda de pressão. Tá? A mesma coisa aqui no recalque. Né? Tudo isso aqui vai gerar perda, perda distribuída, perda localizada, perda na saída, né? Perda na entrada. Tem várias perdas aí que eu tenho que contar. Então, o desnível geométrico, a gente chama, é essa diferença entre essa cota aqui e essa cota aqui. Mas, se eu comprar ou calcular, por exemplo, a potência só para essa diferença de nível, desnível geométrico, a água não chega lá. Eu tenho que somar a esse desnível geométrico todas as perdas de carga que, por conexão, né, e por comprimento de tubo, as perdas de carga. Aí eu vou ter altura manométrica, ou seja, eu vou ter uma bomba que consegue bombear essa água até a altura manométrica. Aí sim, ela consegue chegar, então, na posição de deságue que eu quero, que eu preciso. Então, estava falando aqui os parâmetros, as características importantes de uma bomba, né? A potência absorvida, que é a potência mecânica, que a gente já até viu como é que calcula, mas em função do rotor, né? O diâmetro do tubo de sucção, o diâmetro do tubo de recalque, tudo em metro, a eficiência, o rendimento, que é essa letra E aqui, o diâmetro externo do rotor, DR, tem um negócio chamado carga positiva na sucção, ou NPSH. Tá? A gente vai ter que ter o requerido. Mais para frente eu vou explicar o que é isso, mas é a pressão positiva na entrada da bomba, tá? Sem a qual a bomba não funciona. Adianta você ter a potência mecânica que o fluido não chega no rotor. Eu vou explicar mais para frente. E a rotação, né? Rotação do vetor. Essas características são aquelas que eu preciso para adquirir, comprar, alugar, projetar. Eu preciso ter essas características aqui. E elas são desenvolvidas para que a gente chama de curva característica. Tá? Então, eu tenho uma curva característica que é vazão por altura manométrica. Tenho outra que é potência por vazão. Tenho outra que é eficiência por vazão. Né? E posso ter outras aí, mas no caso, a maioria delas são essas três. E o formulário, né, para eu calcular, agora entrou uma novidade, né, que a gente entrou com o dado do motor, né, que é trifásico, né, mas, de maneira geral, a altura de elevação ela obedece a essa equação aqui de Bernoulli, né? Tudo isso daqui é em metro, então isso aqui vai dar em metro também, só que aqui não está levando em conta as perdas de carga, tá? Tem que levar. Mas, de qualquer forma, lembrando aí, em função do que a gente tem aí, a potência é a rotação vezes o torque no eixo, tá? O torque no eixo a gente já viu como é que calcula. A potência elétrica é a potência mecânica dividida pela eficiência do motor. Aqui é, então, o torque no eixo multiplicado pela rotação, dividido pela eficiência do motor. Lembrando, então, que o W é, então, a rotação em segundo vezes 2π. Eu obtenho esse valor aqui. E a potência mecânica, em função, então, do motor, né, é raiz de 3 vezes a voltagem, vezes a corrente elétrica, em ampere, vezes a eficiência do motor, vezes o cosseno de φ. Né? Esse φ é o fator de potência. Tá? Para quem não lembra o que é o fator de potência
é a relação entre a energia que é entregue na instalação, ou seja, aquela ativa, e a energia que realmente é convertida em algum tipo de trabalho, que é a reativa. Essa razão ativa e reativa me dá, então, um fator de potência. Então, esse é o formulário, né? Formulário que está no livro didático de vocês. Né? E, como eu já disse, então, ninguém faz um projeto de uma bomba, né? Ou sem antes fazer os cálculos, né? Sem antes fazer, então, um protótipo e sem antes fazer os ensaios. Né? Os resultados dos ensaios geralmente não são precisos, ou seja, não são iguais aos cálculos feitos, né? Tem muitas variáveis envolvidas, então isso só consegue ser determinado então em ensaios, né? Ensaios, no caso aqui de bombas, né? Que é chamado de teste de desempenho. Quem faz isso é o fabricante que faz isso. Em alguns casos aí muito esporádicos aí, o construtor ou o instalador, né? Aí manda fazer alguns testes. Por exemplo, quando ele compra uma bomba utilizada, grande, mas ela é de segunda mão. Precisa ver se isso funciona conforme a necessidade dele. Então, ele manda para um laboratório fazer esses ensaios. A maioria dos fabricantes tem laboratórios próprios, né? Tem laboratórios próprios para fazer isso aqui. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente as curvas características que eles apresentam, então, em função do diâmetro do rotor. Né? Elas geralmente são feitos, então, de teste de desempenho. O teste de desempenho em bombas dinâmicas, né, como é o nosso caso aqui, tem uma série de normas aí que preconizam como que eu tenho que fazer esse ensaio. Não é assim a gosto do... Tudo é normalizado, né? Então, a gente tem a norma ANSI, né? a API, a SMI, né? A INBR, né? E todas elas são assim voltadas para o teste de desempenho da bomba, né? Do fabricante. E, em geral, essas normas são especificadas para cada tipo de aplicação de bomba, como a NBR 78 de 2013 trata de bombas científicas horizontal, de entrada axial, com pressão nominal de 1 megapascal. Então, mas começa já aí, né? Cada bomba tem um tipo, tem um eixo, o eixo pode ser vertical, o eixo pode ser horizontal, pode ser inclinado, né? Então, os diâmetros dos rotores também pode ser diferente. Para um mesmo motor, você pode só mudar o rotor, né, para conseguir o que você precisa, a vazão, a altura de elevação. Então, são medidas aí que são passíveis de serem feitas. Mas tudo começa no teste de desempenho do equipamento, que é o fabricante que faz. Então, no teste de equipamento, são medidas, então, as pressões na sucção, vamos chamar aqui de PS, a pressão na descarga, ou seja, na saída, no recalque, tá? A vazão mássica, lembrando, então, que vazão mássica é a vazão em volume multiplicada pela massa específica do fluido, que não necessariamente sempre precisa ser água, pode ser um outro qualquer. Né? A volumétrica, que aí sim é metros por segundo, e a temperatura do fluido. Né? Essas são as medidas que a gente faz no teste de desempenho. A gente mede também os parâmetros mecânicos, né? A potência mecânica, o torque no eixo da bomba e a rotação. Aqui está errado, aqui é ômega, depois eu conserto. Os parâmetros elétricos, a gente também mede agora do motor, né? A corrente e a tensão de alimentação do motor, em volts. Bom, estou falando então de
Isso aqui é um esquema, né? Mas é mais ou menos assim, ó, a bancada é mais ou menos assim. Eu tenho um reservatório com um nível constante, né? Essa, eu tenho uma bomba aqui que vai recalcar essa água aqui, tá? Então, eu vou medir aqui essa parte anterior, a bomba é chamada de sucção, não importa se é horizontal, inclinado ou vertical, né? É chamada de sucção. Nesse caso aqui, com desse jeito aqui, quando o eixo da bomba está abaixo do nível da água do reservatório de captação, né, a gente chama que ela é afogada. Se isso aqui tivesse para baixo, como aqui, ó, isso aqui chama-se aspirada. Então, isso aqui é uma bomba aspirada, e no caso lá que a gente está vendo lá, dessa bancada de ensaio, isso aqui é afogada, porque a água chega sempre afogada aqui, tá? Não tem entrada de ar. E põe a bomba para funcionar, né? Aqui eu tenho uma válvula para controlar a vazão, tá? E deve ter também um leitor de vazão, tá? E eu abro aqui a válvula, tá? E uma determinada vazão, e anoto qual é, então, o medidor de vazão está aqui. Então, eu anoto qual é a pressão na sucção e a pressão na descarga, que é no recalque, né? Então, tem uma nuvem de pressão, e aqui eu tenho a vazão. E depois eu determino a eficiência. Então, eu tenho, então, dada a vazão, eu consigo calcular o H, altura de elevação, a potência e a eficiência para cada vazão. Tá? É assim que funciona, então, a bancada de teste de desempenho do fabricante. Isso sempre é feito toda vez que tem um modelo novo, né? Ou que se pede para fazer um modelo fora das bombas de prateleira, que a gente chama, que elas são disponíveis, né? Tem que fazer isso aqui. O resultado, eu vou antecipar, são essas curvas aqui, ó. Isso é curva de uma bomba, curva característica da bomba. Então, ó, veja, isso aqui vem, esses valores aqui são todos de ensaio de desempenho. Então, eu tenho aqui, ó, vazão, tá certo? E essa vazão, ela é comum para tudo aqui, só que aqui eu tenho NPSH requerido, que é do fabricante que te fornece, para diâmetros, aqui é diâmetro do rotor de 215 a 255. Tenho, então, a potência em watt para cada diâmetro do rotor, né? E tenho, então, a eficiência, né, em relação à vazão, né, e o diâmetro do rotor aqui. Então, essas são as três características que eu tenho que conhecer, principais, né? NPSH, potência e altura de elevação e eficiência. Todas elas em função da vazão. Onde sai? De onde saiu tudo isso aqui? Saiu dessa bancada de ensaio aqui, ó. Tudo é calculado através dessa bancada de ensaio aqui, de desempenho. O nome técnico mais bonito não é ensaio, deixa eu admitir alguém aqui. Brena? Nome técnico é teste de desempenho, tá? Mas para mim, como trabalhei em laboratório, para mim é bancada de teste, tá bom? Muito bem. Então, vamos em frente aí. Então, eu tenho basicamente três modelos de curva características, né? Como eu já falei, uma leva em conta, então, a vazão, geralmente na abscissa, a altura de elevação, a vazão e a potência mecânica, a vazão e a eficiência da bomba, tá? E daí vão sair, então, vai se alterando a vazão nessa bancada e vai se coletando esses dados aqui para depois fazer isso daqui, ó. Em função da vazão, tá? Eu determinei, então,
a eficiência, né? A eficiência para cada vazão ensaiada, determinei a potência para cada vazão ensaiada e determinei também a altura de elevação para cada vazão ensaiada. E eu consigo também determinar, nesse gráfico aqui, o ponto de máxima eficiência. Qual é o ponto de máxima eficiência? É o ponto com maior valor de eficiência. Nesse caso aqui, seria esse aqui, ó. Vazão de 40 e altura manométrica, altura H de 30. Esse é o ponto de maior eficiência. Tá? Eu não sei por que vocês mecânicos, né, ao invés de colocar potência em watt, não precisa escrever watts. Né? Primeiro que unidade não tem plural. Se fosse fazer por escrito, seria watt. Mas o correto é colocar só o W maiúsculo. Né? Eu tenho visto isso com muita frequência na apostila de vocês. Né? Bom, então eu estava falando aqui do ponto de máxima eficiência, né? Aqui é um gráfico, então, que relaciona o diâmetro do rotor, que aqui não está, tá? Então, eu fiz um ensaio para cada rotor aqui, eu fiz 3 rotores, né? E tenho todos esses valores aqui, e foram dimensionados, então, a eficiência e a altura, né? E esse aqui é o ponto máximo de eficiência para o rotor D3, tá? Ela vai estar entre esse e esse valor aqui, tá? Então, é para isso que serve, então, essas curvas características. Quando você vai adquirir uma bomba dessa daí, né, você tem que adquirir para a máxima eficiência e para a máxima vazão. Né? Se ela atender essas características, ótimo. Né? Se não atender, não vai comprar. Simplesmente assim. Essas são as curvas características. E depois, se você pegar, por exemplo, um catálogo de bombas, né, você vai ver que primeiro tem um gráfico são as curvas, as bombas que a gente tem de prateleira, né, que a gente chama que estão disponíveis, você pode comprar. Se não tiver lá, tem que mandar fazer. E primeiro ela tem um negócio chamado gráfico em escama ou de família, tá? Então, a primeira relação, a altura de elevação e vazão, ela já te dá uma família de bombas que pode atender essa relação altura de elevação e vazão. E aí você vai na bomba, né? Por exemplo, foi a TD65. E ela tem aqui, então, LPSH para vários rotores, né? Ela tem, então, aqui a potência, só que aqui está em HP, né? Que é antigo, para os mesmos vários rotores, né? E ela tem aqui a altura para os mesmos rotores aqui, tá? Esse aqui é um outro modelo de bomba, né? E ele tem também NPSH para rotores de 215 a 255, tem a potência para cada rotor, em função da vazão, e tem eficiência e altura de elevação. Então, essas são as curvas características que saem, então, dos ensaios, né, de desempenho, né, das curvas de desempenho, e depois vão para os catálogos para serem, então, compradas, adquiridas, segundo as necessidades do projeto, do cliente, né? De maneira geral, falando assim, de uma maneira mais genérica, né, as curvas características elas podem ser estáveis ou instáveis. Estável é aquela que, para uma determinada elevação, tem-se uma única vazão, ou para uma determinada vazão eu tenho um único H. Tá? E elas podem ser do tipo Rising, Steep e Flat. Né? A instável não é assim. A instável, para o mesmo H, pode-se ter, então, 2 ou mais vazões que representem essa altura de elevação. E elas são chamadas de drooping.
Então, as curvas características de altura de elevação são fundamentais para o projeto de sistemas de bombeamento. Por isso que eu venho falando. Pois fornece a informação da quantidade de energia que a bomba é capaz de fornecer ao escoamento para cada vazão. Uma coisa que acontece muito, principalmente no interior, né? O cara tem um riachinho, uma lagoinha no sítio, né? E aí ele tem a caixa d'água na casa dele, né? Considerando, então, que o pé direito da casa dele seja de 3 metros, aí, mais 80 centímetros da altura da caixa d'água, mais o cavalete, né? Isso deve estar, então, o nível da água da caixa dele está, então, a 3 metros em relação ao piso de altura. E o riachinho lá vai estar 1 metro abaixo do piso da casa. Isso quer dizer, então, que o desnível geométrico é, então, de 3 mais 1, 4 metros. Isso é o desnível geométrico. O que acontece muito no interior é que o cara vai lá no depósito, conversa com um cara que ele é vendedor, mas ele não é técnico, não sabe, né? Fala assim, eu preciso levar vazão para encher a minha caixa d'água, que é de 1.000 litros, né? Durante a noite, 6 horas, é o que é comum fazer, né? Põe a bomba para funcionar enquanto se dorme, para encher a caixa. E aí é fácil, né? Se você tem o volume da caixa e tem o tempo para encher, você calcula a vazão. E aí, a altura de elevação. O cara chega lá e fala assim, eu quero para encher a caixa d'água de 1.000 litros em 6 horas, durante a noite, e o desnível, né, é 4 metros, ou seja, a cota do nível d'água no riachinho e a cota do nível da água na caixa d'água. Só que se ele fizer isso, comprar assim, e o cara vai vender desse jeito, né, porque é a posição mais barata. Ele pode vender por uma altura manométrica, uma altura de elevação maior, só que é mais caro, né? Às vezes o cara nem tem esse material lá, ele pega o que tem, né? E a água não vai chegar lá. Por quê? Porque essa altura de 4 metros não é real. Ela tem que se somar, então, as perdas de pressão, as perdas de carga, que a gente chama, localizadas ao longo de todo o circuito, e as distribuídas. Para pequenas vazões, aí não tem muito problema. Mas para vazões médias e grandes, tem um problema de NPSH. Pode estar o cálculo certinho, mas se a pressão não for positiva na entrada da bomba, a água não chega nem no rotor. E fica só fazendo barulho e não vai para frente. E mais, fica desgastando o rotor. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente aqui. Então, como é que as curvas características se alteram? Elas se alteram dependendo do tipo de bomba, né? A relação do eixo, se ela é afogada, se ela vai ser aspirada, afogada, se o eixo é horizontal, é vertical, inclinado, da espessura do rotor, do tipo de bomba, se é axial, mista, e do número e curvatura das pás do rotor, da curva de característica de elevação, tudo isso aí, né, das formas, né, podem gerar curvas características diferentes. Bom, estava falando, então, dos tipos de curva, das estáveis aqui, né, desses estáveis. Então, vamos ver quais são esses tipos de curva de característica. No caso aqui, a gente está vendo de elevação, né? Então, a Riezen, né, essas 3 aqui são Riezen, Steep, Step e Fret. Então, essas daqui, elas são as estáveis. Você veja que para cada valor de altura aqui, eu tenho uma única vazão. Ó. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Mas o que difere, então? Bom, a Riezen, ou Riezen, né, a altura sempre aumenta.
sempre aumenta, né, em relação à vazão. Eu aumento a vazão, a altura também aumenta, a altura de elevação. A steep, né, também é uma curva estável, né? E nesse caso aqui também vale isso aqui, aumenta a vazão e aumenta a altura de elevação, só que a altura de elevação é muito maior do que a altura do que o aumento de vazão. Tá? Isso é muito comum quando você coloca bombas em série, né? Você coloca a bomba em série para você aumentar a altura de elevação. Então, por uma mesa, aqui eu teria mais uma bomba aqui e outra aqui, tá? Então, a soma das vazões vão dar, então, uma altura manométrica, uma altura de elevação maior. É o tipo de curva com composição em série de bombas, né? E aqui nesse caso aqui, que seria a flat, né? Também só é uma curva estável, né? A elevação, nesse caso aqui, o que varia pouco, né, é a elevação. Isso aqui é o típico de composição ou de aglutinação de bombas em paralelo. Tá? E a drooping, né, que são aquelas que são instáveis, né? Ela é considerada estável quando, por exemplo, com uma mesma valor de elevação, eu tenho 2 pontos de vazão. Ó, tá? Ou, nesse caso aqui, ó, ou mais, né? Nesse caso aqui, para uma mesma elevação, eu tenho 3 pontos de vazão diferentes. Tá? Então, são esses 3 tipos de curvas características. E vamos ver as curvas, então, características. Eu falei que a gente tem que ter uma de potência, uma de NPSH, uma de eficiência e uma de elevação. Não é isso? Tudo relacionado, então, com a vazão. Vamos começar, então, com a curva característica de potência. E a curva característica de potência, ela tem que leva em conta, então, se a bomba ela é radial, axial ou mista. E a bomba, em vez de eu falar, isso aqui é mais fácil de ver. Né? Isso aqui é a bomba radial, tá certo? Aqui entra a vazão, tá certo? Ela é irradiada para o rotor, que está aqui, tá certo? E depois tem uma saída aqui, onde esse rotor confere, então, através da potência do motor aqui, uma rotação no rotor, e esse rotor fornece energia cinética ao fluido que, na saída, ele entra com uma energia, sai com uma energia maior. Né? Essa daqui é a axial, né? Isso aqui vai pelo eixo, né? Sai por aqui pelo eixo. E a mista, que é uma composição das duas. Né? Então, dependendo do tipo de bomba, se ela é radial, axial ou mista, né, a potência ela varia assim. Ó. Se a radial tem uma potência que é crescente, em função da vazão, né? A axial, a potência é decrescente, em função do aumento de vazão, e tem a mista, que é um trecho crescente e outro trecho decrescente. Tá? Então, só pela potência, curva característica de potência, já dá para identificar qual é o tipo de bomba, se ela é radial, axial ou mista. A outra curva que a gente interessa é a curva de eficiência, a curva característica de eficiência. A curva característica de eficiência, então, ela depende do diâmetro do rotor. Tá? E ela é desse tipo aqui, ó. Dado um rotor, um diâmetro de rotor, tá? Eu determino, então, a altura de elevação e determino a eficiência para essa variação para essa vazão aqui, tá? Então, sai aqui, então, a eficiência para esse rotor D1, né? E passo para os outros rotores também, tá? Então, depende muito do rotor. Mas é legal nesse tipo de gráfico aqui, da curva característica de eficiência, né?
a definição do BEP, que é o ponto de máxima energia, máxima eficiência, né? Aqui, nesse caso, aqui seria esse daqui, para o diâmetro 3, seria alguma coisa próxima aqui para o diâmetro 2, e para o diâmetro 1 seria um pouquinho para cá, né? Que seria o BEP. Isso é do inglês, tá? A outra curva característica é a curva de NPSH requerido. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque é super importante, né? O NPSH requerido é aquele que é ensaiado, e o disponível é aquele que é do projeto, é aquele que está na obra, né? Bom, então, aqui é a sucção e eu tenho que ter uma pressão positiva aqui. Se não tiver pressão positiva, isso aqui vai cavitar. Eu já vou mostrar qual é o efeito de cavitação. E a água, vai sair muito pouca água, ou vai ficar só fazendo barulho, né? Só faz barulho e não bombear, que é bom, não bombeia, tá? Então, o NPSH é muito importante. E o NPSH é só na parte de sucção, né? Parte de recalque, não, tá? E aqui é uma curva, então, para uma rotação, uma bomba com rotação de 1.750 RPM, né? Então, tá aqui as alturas, né? E aqui as vazões. Então, vai variando a vazão, aqui está em metros cúbicos por hora, faltou um metro cúbico aqui. Observe, então, que vai chegar um ponto, né? Que está aqui, ó, esse tipo de curva aqui, ele corresponde, então, a uma bomba axial, tá certo? Uma bomba axial, em que eu tenho o decréscimo da altura e o aumento da vazão. Mas olha, observe aqui o que acontece, então. Então, veja, isso aqui seria a curva normal, né, de ensaio, né? Mas chegou um ponto que começou a ocorrer cavitação. Aí tem uma queda brusca de pressão, né? Olha a queda devido à cavitação. Ou seja, o fluido já não tem mais pressão para chegar na entrada da bomba. E aí começa a ocorrer um fenômeno que é a cavitação. Cavitação nada mais é do que você ferver a água ou o fluido que você está circulando ou transportando, né? No caso da água, a água ferve a 100 graus. Então, tem dois jeitos de você fazer a água ferver. Ou você fornece temperatura, ou você abaixa a pressão. Os dois casos, você consegue fazer a água ferver. E quando a água ferve, a água é H2O, então ela tem oxigênio, que é um gás, né? Ela começa, se vocês já repararam, então, quando a água começa a ferver, começa a soltar o oxigênio, né? O gás oxigênio. E o oxigênio, o óxido, né? Ele é danoso, muito danoso para os metais, né? Então, quando começa a cavitar, começa a erodir o rotor, a bomba, tudo que tiver na frente. Olha aqui, isso aqui foi um rotor em que a cavitação comeu toda o rotor. Isso aqui é um outro rotor, aqui as pontas dos rotores, tudo corroída, tá? Olha outro rotor aqui, tudo isso aqui é feito de cavitação. Isso aqui é uma bomba, é um outro tipo de bomba, né? E ó, o rotor dela também, ó, é diferente, tá? Também corroído. Então, a gente tem que aprender a determinar qual é esse valor, né? Por quê? Porque o fabricante ele já te entrega uma curva com NPSH mínimo, né? Mas você tem que ver o seu sistema, se ele, o que a gente chama de requerido, né? Requerido é do sistema. Se ele atende, se o NPSH requerido atende o disponível. Mas como é que calcula isso daí? Bom, NPSH disponível é pressão, né? É a pressão, então, que vai fazer a água ferver e criar a cavitação. Então, o NPSH disponível, ele é, então, a pressão atmosférica na superfície da água
mais ou menos a altura de sucção. Se difere, por exemplo, se a altura de sucção for afogado, então é positivo. Então, se ela for aspirada, é negativo. Aqui a pressão de vapor, a altura, a pressão atmosférica, ela é função da altitude. E a pressão de vapor é função da temperatura. E o ΔE são as perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção. Tá? Então, fazendo essa continha aqui, eu vou ter o que a gente chama de NPSH disponível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar o NPSH disponível, que é do meu projeto ou da minha instalação, né, com aquele da bomba que eu escolhi para atender os critérios técnicos, né? Então, eu comparo o NPSH disponível, que eu calculo, tá? Então, tudo depende, então, por exemplo, isso aqui é tabelado em função da altitude, né? Se fosse aqui no estado de São Paulo, uma média, a altitude aqui seria 780 metros de coluna de água, né? Então, eu pegaria aqui a cota 780, vai 750, a pressão atmosférica seria 9,35, é tudo em metro aqui, tá? Pressão em metro de coluna. A altura de sucção seria, então, a distância do nível da água até o eixo da bomba, tá? E a pressão de vapor, também tudo em metro, é função, então, da temperatura de 20 graus do fluido, né? Isso daria 0,239, usaria aqui. Isso aqui são as perdas de carga que eu consigo determinar em função do meu projeto. E vou lá no gráfico e pego, então, para as características que me interessam, vazão, basicamente, né? Vazão que eu pretendo, então, recalcar. Qual é o requerido? Qual é aquele que está no catálogo? E a cavitação é tão importante, né? Tão importante que se ela não der certo, você perde tudo que você fez. Tem que comprar outra bomba, tem que fazer tudo. Então, a gente tem uma garantia, assim, ó, o NPSH disponível, mais 20%, ou seja, vezes 1,2, tem que ser maior ou igual ao requerido, aquele ensaiado. Garantia para que não vai ter cavitação. Então, está aqui, né? Então, o que eu já mostrei lá, né? E aqui isso aqui é o requerido, né? NPSH requerido para essa gama de rotores aqui, né? Para essas vazões aqui. Então, meu projeto é de, sei lá, vazão de 25 metros cúbicos por hora. Meu NPSH requerido é de 4 metros. Então, vou aqui, diâmetro de 215. Tá? Então, 4 metros é NPSH requerido, disponível, e o meu requerido é de 1,5 metro. Ótimo, passou, perfeito. Né? Eu tenho, então, garantia que não vai cavitar. E a mesma coisa para cá. Tá? Só que aqui está mais chato, porque aqui está em metros cúbicos por hora, litros por segundo, NPSH em feet, NPSH em metro, né? Mas o procedimento é o mesmo. Então, nós vimos todas as curvas-chave, né, que eu falei. Né? Todas elas, a gente viu aí, e elas saem dos ensaios, né, do fabricante, né? E queria mostrar uma coisa para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou sair daqui, vou entrar de novo. Eu vou tentar mostrar aqui a cavitação num rotor, mas só que de uma turbina, tá? Mas é a mesma coisa que de uma bomba.
Vamos lá, então? Olha aí, ó. Tá vendo a quantidade de bolhas de ar que forma aqui, ó? Tá vendo a quantidade de bolhas de ar? Isso aqui é a cavitação, é a transformação, então, da água por queda de pressão. Olha aqui, ó. Essas luzes que vocês veem são estroboscópicas para poder registrar o fenômeno. Isso é cavitação. Olha. O oxigênio oxida o metal, né? Ele corrói o metal. As bolhas de ar, né? De oxigênio, elas eclodem nas paredes do metal e vão danificando. Então, todo mundo viu que é cavitação, agora começa a acreditar que cavitação vou parar aqui. E vou voltar para a nossa. Voltando aqui para a nossa aula aí, que eu acho que foi bastante produtiva. Eu, eu estudei muito bomba, né? Fiz muito negócio de trabalhos com bombas, então esse é o meu lado forte. Mas eu também gosto de turbinas, né? O que eu não entendo muito é de ventilador e compressor, mas turbina e bomba é comigo mesmo. E então a gente tem um problema proposto nessa apostila aí, e dado esses valores aí, né, sempre faço para resolver um problema, seja profissional ou na escola, colocar todas as variáveis que foram fornecidas, tá certo? E essa tabela também é uma tabela de ensaio, né, que foi fornecida, e ele foi fornecida a potência do motor, a voltagem do motor, tudo foi fornecido, e tem que analisar o teste de desempenho para ver se ele atende, então, essa vazão e essa altura de elevação, né? Com esses dados aqui. Bom, voltando aqui, esses são os dados, né? O que eu vou mostrar aqui é para uma linha de... Aqui, ó, é uma linha que eu vou fazer os cálculos. Na realidade, isso aqui é feito por computador, feito por uma planilha Excel, né? Ele te oferece todos esses resultados aqui, ó. Eu peguei uma linha delas aqui, ó. Peguei essa linha aqui, ó, 0,05. Essa aqui, ó, 0,05. E calculei, então, o que eu preciso. Tá? Então, ah, todos esses dados eu tenho. Né? Todos esses dados eu tenho. Então, tem o diâmetro do sucção é igual ao diâmetro de recalque, portanto, a velocidade na sucção é igual à velocidade no recalque, assim o termo cinético é zero. Então, eu consigo, através dessa equação aqui de Bernoulli, né, desprezando as perdas de carga, calcular, então, qual é o H. Vocês podem calcular para mim aí? Quando vocês calculam esses números aqui, ó,
estão dizendo que P1 é isso aqui, esse valor aqui na entrada da sucção, 280,2 kPa, tá? Transformando isso aqui em metro, dá 280 e 200, tá? Em Pascal, né? Em Pascal, desculpe, em Pascal. E essa aqui é a pressão 2, tá aqui, ó. Quanto deu? Esse valor é negativo, professor? Oi? O valor Não, é deu valor absoluto. absoluto? Absoluto. Aqui acho que deu 128. É isso mesmo, 128, na moral. Para quem não conseguiu esse valor e colocou queixa, eu sempre falei isso na primeira aula e falo em todas as minhas aulas. Não dá para colocar isso aqui direto, né? Tem que colocar um parênteses aqui e também tem que colocar um parênteses aqui. Não dá para fazer isso aqui, ó. 280.200 menos 1.533.400. Tudo bem, a sua calculadora faz. E depois dividir isso aqui por 998 e multiplicar por 9,81. Isso está errado. Tem que colocar um parênteses aqui, ó. Se não conseguiu 128, é porque colocou direto essa conta aqui sem parênteses. A calculadora faz o que a gente manda. Ela vai fazer na ordem que você pediu. Bom, então, para uma linha, a gente calculou, então, já a altura de elevação. Vamos calcular a potência mecânica. Potência mecânica sai dessa fórmula aqui que a gente foi fornecida. Bom, lá para trás. Potência mecânica é raiz de 3 vezes a voltagem, vezes a corrente, vezes a eficiência mecânica. Né? Então, tudo isso aqui, ele diz, então, que lá no exercício, que a eficiência é constante de 0,9. Então, eficiência mecânica do motor, na realidade, aqui é motor, né? Desculpa, a eficiência do motor é constante igual a 90%, 0,9. E isso aqui é o cosseno do fator de carga, fator de pressão, né? E isso também foi dado 0,115, aqui, ó. Fator de pressão, fator de carga. Então, eu consigo calcular isso daqui. Confere para mim aí se dá esse valor aqui. Isso aqui vai ser potência mecânica, né? Potência mecânica consumida, né? Isso mesmo, professor, tá certinho. Beleza. E agora a gente precisa calcular a eficiência da bomba, né? Sabendo, então, que a eficiência da bomba, conforme o formulário que a gente colocou no começo dessa aula aí, é a potência hidráulica dividida pela potência mecânica, né? A potência hidráulica é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a vazão, vezes a altura de elevação, nesse caso aqui, que a gente calculou de 128 metros, está aqui. Tá? Então, eu transfiro esses valores aqui. Quanto dá essa eficiência da bomba aqui? Zero vírgula 39? 0,3. Isso mesmo, 39%, 39,8%, é isso? Tem que multiplicar por 100 para ter em percentual. Isso, 39,8. Beleza, beleza, tá certinho. Isso a gente fez para uma linha, né? Teria que fazer para todas as linhas. Tá? E fazendo isso aí para todas as linhas, ó, o nosso caso aqui foi esse aqui, ó, tá? Foi o que a gente calculou.
mas tem que fazer para todas as linhas. Aí sai um gráfico assim, ó, sai os gráficos, né, de curva característica, de elevação de H, em função da vazão, tá? A vazão em função da elevação, que é esse gráfico aqui, potência em função da vazão, que é esse gráfico aqui, esses valores aqui, e eficiência em função da vazão também, tá? Então, ele quer saber se isso aqui está bom. Bom, a altura para máxima eficiência, eu consigo, então, recalcar ou elevar a 60 metros. Para uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo. Mas qual que é a minha premissa? É elevar 100 metros com a vazão de 0,1. Então, essa bomba aqui, com essas características, não atende às minhas necessidades. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Um outro problema... Oi? Deixa eu falar aqui, ó. Bom, não é que ela não atende. Ela pode atender, por exemplo. Aqui eu tenho a elevação de 128 metros, eu preciso de 100, né? Só que, nesse caso aqui, eu tenho uma eficiência muito baixa. Então, eu consigo recalcar, né, com uma potência semelhante, só que com uma eficiência muito baixa. Isso aí significa, então, prejuízo, né? Gasto indevido, desnecessário, né? Peguei uma bomba e eu tenho que fornecer mais energia para ela atender aquilo que eu preciso. Isso não tem sentido. Bom, o problema seguinte, o problema proposto, você tem uma bomba centrífuga e você vai operando com um determinado diâmetro de rotor e você quer mudar o rotor, porque você pode, né? Você tem o eixo, o motor, tem a carcaça do rotor, e dentro dessa carcaça do rotor você pode colocar vários diâmetros. Que nem aqui, ó, é um mesmo rotor com vários diâmetros. Esses diâmetros estão aqui também, tá? Isso aqui é uma curva característica que a gente chama em colina, né? Porque ela tem aglutinado as 3 curvas características, estão todas aqui, ó. Só que está faltando ainda o NPSH, mas para o que está sendo pedido aí, então, eu tenho uma bomba existente que precisa de uma elevação de 20 metros, uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo, e com um diâmetro de 220. Então, vamos ver aqui, ó, 220, vazão de 400, tá? Altura de 20. Ela consegue, né? Porque aqui está 30. Eu quero substituir o rotor de modo que eu consiga fazer uma elevação de 25 e a vazão seja de 500 metros cúbicos. Será que algum desses rotores atende? Bom, eu fiz aqui 300 ou 400? 300, tá? Então, esse aqui é a situação atual, com o rotor, então, de 220. Para eu recalcar uma vazão veicular, transportar uma vazão de 500, tá? Com 25 metros, tá? Eu posso continuar de quanto? Qual é o diâmetro que vai me fornecer isso aí? Bom, quase todos eles aqui fornecem, então, essa altura para essa vazão. Mas eu tenho que ver também a eficiência, né? Então, para ter essa eficiência aí de 73, né? Então, eu tenho que usar um rotor que atenda também a questão de eficiência, tá? Que é dada. Tá? Então, 73. Se eu usar, por exemplo, o rotor de 230,
230 está aqui, então a eficiência vai ser menos do que a anterior. Tá? Qual é, então, o diâmetro do rotor que eu posso utilizar em que eu garanta a potência, tá? Garanta a eficiência e garanta principalmente a vazão e a altura. Então, eu coloquei aqui a altura, a vazão de 500, tá certo? E fui estudar, então, qual é o diâmetro do rotor que atenda essas características aí. E eu cheguei, então, que é, nesse gráfico aqui, o diâmetro do rotor de 265, e isso vai dar, então, uma altura de 25, que é o que eu quero, tá? De 25, com uma eficiência de 85%. Tá? Então, eu posso fazer trocar um rotor de uma bomba em função das características que eu preciso mudar ou admitir. Tá? Simples assim. Professor, Oi. uma dúvida. Pode Nós falar. estamos falando aí do fluido, no caso seria a água, certo? Sim. Se eu for aplicar todos esses cálculos com um outro fluido, por exemplo, tem situações que eu posso transportar um óleo. Um óleo. Aí eu vou, a bomba, o rotor vai ser específico para óleo. Então, mas aí o que acontece é que muda a potência, né? Entendi. Muda a potência. Aí, quando porque a potência, deixa eu mostrar aqui para você. Não é essa daqui. A potência, quando entrar massa específica, significa que é para qualquer fluido. Ah, tá. Você tem a massa específica da água, que é 998, tem do óleo, que é em torno de 700, tá? Então, ele muda na potência, quer ver? Aqui, ó. Potência hidráulica, ó. Massa específica vezes o G, vezes a vazão, vezes a altura de elevação, tá? Então, para outros pesos específicos, essa eficiência, a potência hidráulica muda também. Então, mas, por exemplo, a bomba também vai mudar. Eu não posso aplicar, por exemplo, uma bomba que eu aplicaria para a movimentação de água para a movimentação de um óleo, por exemplo. Você pode, desde que fazendo as contas para esse óleo e, por exemplo, mudar o rotor, como a gente fez nesse exemplo aqui. Ah, entendi. Tá? Isso que a gente faça a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Garanta que com um novo rotor ela atenda aquilo que você precisa. Tá bom. Beleza? Fazendo isso aqui. E vamos então. Eu estou terminando cedo, hein? 10 para as 9, né? Vamos à nossa discussão. Discussão não, a nossa conversa a respeito das questões do livro didático, né? Então, essa primeira questão, vamos ver se a gente consegue fazer junto. As curvas características são essenciais para a seleção de bombas centrífugas e projetos de sistemas de bombeamento. Sim. Essas curvas fornecem informações quanto à capacidade da bomba de fornecer energia ao escoamento, sobre a potência necessária para o acionamento e também da eficiência do equipamento. Então, a gente tem esse gráfico aqui que tem as curvas aí, A, B, C e o eixo D, né? Que provavelmente é vazão, né? E ele quer saber o que é, então, qual é essa curva característica A, qual é essa curva característica B, qual é essa curva característica C e o que é o eixo da abscissa aqui. Eu acho que é a alternativa B. B. Vamos ver. Eu também. Vamos aquilo que a gente mais conhece. Bom, a gente sabe que a abscissa sempre é vazão.
Então, a alternativa D já era. Né? A gente sabe, então, para um determinado tipo de bomba, a eficiência ela vai até o ponto de máxima eficiência, depois ela perde eficiência em relação à vazão. Então, a B é eficiência. A altura de elevação, né, ela vai aumenta a vazão e vai decaindo, então, a altura de elevação. Tá? Então, a A é a altura de elevação. E a que sobrou aqui é de potência. Então, eu acho que é a alternativa B. Vocês acham que é alguma diferente? Não, a B também. Não. Fechou. Esse aqui eu vou ter que fazer a conta junto com vocês. Envolve derivada. Esse livro didático de vocês aí é pesado, viu? Tem que ter... Muito bem. Um outro jeito de eu representar essas curvas aqui, através da equação, né? A altura de elevação em função da vazão. Eu posso fazer uma equação para representar essa curva aqui, ou para representar a eficiência, ou para representar, então, a potência, né? Posso usar uma equação. Esse exercício aqui foi usado uma equação para elevação, que é 30 menos 300 vezes a vazão ao quadrado, e a eficiência, que é 1000 vezes a vazão menos 4.000 vezes o Q ao quadrado, sendo, então, a altura de elevação em metro, a vazão em metros cúbicos por segundo, e a eficiência em porcentagem. A eficiência máxima, ele está pedindo a eficiência máxima da bomba, a altura de elevação e a vazão referentes ao ponto de melhor desempenho, é o BEP, né? Ponto de maior desempenho. É para escolher uma dessas alternativas aqui. Bom, eu vou resolver junto com vocês, mas que foi feito aqui, né? A vazão de máxima eficiência, né? A vazão de máxima, ela é quando a derivada da vazão, a derivada da eficiência, né, da bomba, em relação à vazão, é igual a zero. Então, eu peguei a equação, então, a equação da eficiência, que é essa daqui, tá? E derivei em função da vazão. Então, derivei aqui o Q e o Q ao quadrado. Isso vai dar, então, que o que vai sumir aqui? Vai sumir, então, essa vazão, né? Porque isso aqui é elevado a 1, vai dar 1 menos 1, que dá 1, né? E isso aqui também vai dar vai dar a vazão de máxima eficiência. Só sobrou esse Q aqui, ó. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 1.000 menos 8.000, porque desce 2, né, vezes 4 dá 8.000, vezes, então, a vazão correspondente à máxima eficiência. Então, a vazão correspondente à máxima eficiência nada mais é que o 1.000 dividido por 8.000. Então, essa vazão é de 0,125 metros cúbicos por segundo. Tudo bem aí, pessoal? Só derivei aqui, né, a equação de... Tudo bem. Tá? Beleza. E a eficiência máxima? Eu vou fazer, então, a eficiência máxima, já que eu tenho a vazão máxima, né? Eu só substituo, então, na eficiência máxima, eu substituo na equação. Ela não é 1.000 vezes a vazão, que é 0,125, menos 4.000 vezes 0,125 ao quadrado. Eu, então, substituo na equação, a equação da curva característica de eficiência.
Isso vai dar, então, uma eficiência de 62,5%, ou 0,625, né? E, finalmente, a outra variável que eu tenho, né, é uma equação também, mas ela é em função da vazão que eu já determinei, né? Então, seria 30 menos 300 vezes a vazão que eu determinei aqui derivando, a máxima, né, 0,125 ao quadrado. Isso vai dar, então, 25,3 metros. Bom, aqui está marcando que a alternativa C, 0,125, 62,5% e 25,3%. Está certo? 62,5, 25,3 e 0,125 metros cúbicos por segundo. Correto? Então, essas equações nada mais são do que a representação em forma de equação disso aqui, ó. Vazão em relação ao H, vazão em relação à potência, vazão em relação à eficiência. E, para a gente terminar a nossa brincadeira hoje, eu falei demais, né? Vocês não me interrompem, vocês não têm dúvidas, eu fico satisfeito que eu estou na reta final de profissionais aí extremamente competentes e dedicados, né? Que essa matéria não é fácil, né? Mas vocês estão me surpreendendo. Parabéns a todos aí, tá? Principalmente no 10º semestre, né? Quando você já está saturado de estudar, já não aguenta mais, junto com uma pandemia dessa, né? Essa série de restrições aí, não dá nem para tomar uma cervejinha na sexta-feira, né? A não ser em casa, tem que fazer isso em casa. E tem que correr, comprar as coisas no supermercado, que não fecha. É tudo complicado. Mas vamos lá, nossa terceira. E fora as intrigas políticas, né? Eu vi hoje me passaram uma figura aí no WhatsApp, não de vocês, um outro WhatsApp, falaram assim, perguntaram, bom, se está morrendo 2.000 pessoas por dia de Covid, essas pessoas elas não levam a cama fica aí. Não devia abrir 2.000 vagas, então, para UTI? Não sei, cara. Não sei como é que funciona isso, mas é interessante esse raciocínio, né? Muito bem. Mais uma coisinha. Leito em UTI nunca teve no Brasil. Faz alguns anos que a gente nunca teve leito de UTI. A grande falha foi ter desativado os leitos de campanha. Isso foi problema. Bom, mas isso não tem nada a ver com a nossa disciplina, né? Desculpem, vamos lá. Vamos lá, terceira e última aí. As características de desempenho das bombas dinâmicas. Bomba dinâmica, obviamente, é aquela que funciona com o rotor, né? Porque a gente tem um outro tipo também, que a gente vai ver mais no final do curso, que são as volumétricas, né? São dinâmicas e volumétricas. As dinâmicas variam consideravelmente em função do tipo de bomba e da geometria do rotor. Perfeito. Os parâmetros de desempenho expressos nas curvas características são obtidas por meio de testes experimentais, teste de desempenho. Foi o primeiro exercício proposto que a gente resolveu, né, que veio de uma bancada de ensaio, né, de teste. Geralmente realizados pelos fabricantes dos equipamentos, né? A gente viu, tem as curvas aqui de características que são essas curvas aqui, elas são, então, de um determinado equipamento aí, tá? E foi tudo ensaiado. Sobre as curvas características das bombas dinâmicas, que são essas que a gente estudou até agora, são feitas as seguintes afirmações. As bombas de fluxo radial e axial têm como característica o aumento contínuo da potência consumida em função da vazão.
Vamos ver se é verdade isso aí. Bomba radial e axial, aumento contínuo da potência consumida. Axial e radial tem aumento contínuo da potência. Aqui é potência, né, por vazão. No caso da radial, aumenta, e no caso da axial, reduz. Então, é falsa aquela alternativa. Opa. A segunda, em curvas de desempenho instável, uma determinada altura de elevação pode corresponder a mais de uma vazão. Parece que está certo, né? Instável corresponde, então, uma altura pode corresponder a várias vazões. Está certo. Vamos ver? Aqui, ó. Instável, uma altura pode corresponder a várias vazões. Está certo. A terceira, no ponto de melhor eficiência, as perdas hidráulicas no interior da bomba são minimizadas. Verdade ou não? Verdade. Verdade, tá certo. Melhor eficiência tem que ter redução das perdas, tá certo? A quarta, a redução do diâmetro do rotor para o mesmo equipamento não influencia na eficiência. Claro que influencia. Olha aqui o gráfico aqui, ó. Para vários rotores aqui, ele muda totalmente a eficiência, muda tudo, né? Então, a 4 é falsa. E a quinta, as bombas de fluxo axial têm como característica a redução da potência consumida em função da vazão. Isso é verdade, a gente já viu naquele gráfico lá. Então, pelo meu jeito aí, seria então a 2, a 3 e a 5 que estão certas. Vocês concordam aí? Sim, professor. D, é isso? Isso. Yes, cara, yes. Parabéns aí. Muito bem. 0. Eu vou parar a gravação. Amanhã